chamado Padre Anderson, capelão militar da Marinha, somando conosco nesses dias do Tríduo Pascal, meus queridos paroquianos, mais um ano com vocês, celebrando a Páscoa, 5 anos. Todos pensavam que ia parar ali. Todos aqueles que tramaram contra Jesus, todos aqueles que perseguiram, todos aqueles que queriam eliminá-lo, pensavam que matando e na cruz, nesse escândalo, nesse escárnio, tudo ia acabar ali. Como disse ontem, eles não esperavam por esse dia. Eles jamais imaginaram que a ressurreição iria acontecer. E a ressurreição frustra a todos, porque, como pensavam que ia acabar na cruz, estamos até hoje celebrando o mesmo sacrifício da cruz. 2025 anos depois, aqui estamos. Apesar da cruz, Jesus mostrou ao que veio. Veio nos trazer, nos aproximar da realidade divina, nos resgatando, tirando a humanidade decaída do seu flagelo causado pelo pecado. A ressurreição é uma realidade. E nos prometeu que todo aquele que nele crê também ressuscitará. Essa é a esperança que nos move, que nada vai, ou seja, que não vamos acabar como eles imaginavam que tudo acabaria na cruz. Também a nossa vida não terá um fim totalmente imanente, mas transcendente. Jesus ressuscitou. É nisso que nós cremos. Ouvindo o Evangelho, eu fiquei pensando, como que não deve ter sido o alvoroço daquelas pessoas? Quando vão ao túmulo e lá não encontram nada, está vazio. As mulheres saíram, foram comunicar aos demais. Os soldados tiveram que inventar uma história para justificar o túmulo vazio. Eu fico imaginando que as fake news da época devem ter se espalhado de todas as formas. Mas mesmo assim, eles não conseguiram eliminar o projeto de Deus. Projeto esse que está aqui até hoje, por meio da igreja, sacramento do próprio Cristo. Então, meus irmãos, celebrar mais uma Páscoa, celebrar a ressurreição é ter a certeza de que Deus entrou na história, não foi para brincar, nem para fazer um teatro conosco, mas foi para dizer de forma contundente que nos ama e que o seu amor é capaz de tudo, até a morte do Filho. Mas a vitória sobre a morte, a ressurreição, nos garante, para aqueles que creem, para aqueles que querem, que também nós usufruiremos desse momento divino, que é o céu. Falava hoje, o céu, o desejo do céu primeiro tem que nascer no nosso coração. Tem Padre Pio, uma vez foi interrogado, vim até outro dia conversando com a Beth no carro. As pessoas às vezes ficam, meu Deus, será se eu estou fazendo certo? Será se Deus está ouvindo a minha oração? Porque por mais que façamos diante da grandeza de Deus, tudo é pequeno. Tudo é pequeno. E essa pessoa é incomodada, porque será se eu estou agradando a Deus? Será se eu estou rezando como deveria? Será se tudo que eu faço está chegando até Deus? E angustiada, porque ela achava que não conseguia. E o Padre Pio diz, só o fato de você sentir-se incomodado, porque não está agradando a Deus, Deus já está contigo. Por menor que seja o teu desejo, esse desejo te move para Deus.
Você já sente Deus só no desejo e só no pensar às vezes de que não está fazendo aquilo que você deveria fazer o máximo. Isso já te coloca diante da presença de Deus. Imagine quando fizermos de verdade, hein? Imagine quando nos colocarmos plenamente de verdade. Filho, Deus já está contigo. Só o fato de você desejar, querer fazer o melhor para Ele, significa que a consciência de Deus que está em você é plena também, é forte também. Porque às vezes nós achamos que somos os últimos, nós achamos que não somos dignos, nós achamos que não conseguimos, nós achamos tanta coisa. Aliás, para achar nós somos especialistas, né? Nós achamos muito. E Deus só acha uma coisa, se a gente for dizer. A única coisa que Deus acha é amar. Só isso, porque Deus transborda sempre de amor, mas as nossas incapacidades, talvez movidos pelas nossas imperfeições, nos fazem muitas vezes se sentir lá o último. Mas Deus está te vendo, Deus está te olhando. Apesar de você, Deus continua te amando. Apesar de você ser o que você é, mesmo você não se achando digno, Deus continua te amando. Então, meus irmãos, celebrar a ressurreição, mais uma Páscoa, o momento mais importante para todos nós do ano, é essa festa. Tudo converge para ela, tudo deve estar voltado para ela. A nossa vida no dia a dia deve ser um caminhar para esse evento que hoje celebramos. Todas as nossas ações da vida da igreja deveriam estar voltados para a ressurreição, para a Páscoa, para o evento pascal. E agora nós vamos começar um novo tempo. Jesus se faz presente, a luz que ilumina tudo. Nesse tempo pascal, possamos caminhar nesse sentido, de também sermos comprometidos com toda essa ação da paixão que nós vivemos esses dias, com tudo o que aconteceu, nós possamos também trazer para as nossas vidas, para o nosso dia a dia, esse desejo do céu, esse desejo de Deus, usando assim expressões humanas, esse desejo de Deus, que é estar conosco. Por isso que é Deus conosco. Hoje também, nessa missa, nessa vigília, que celebramos uma vez por ano, por isso tão simbólica, nessas narrativas da libertação do povo, do sacrifício de Isaac, Deus que fala, Deus que entra na história dizendo, até chegar no cume que é o Cristo. Hoje é a noite por excelência dos catecúmenos. Se preparavam ou preparavam-se para na noite de hoje buscarem esse momento tão alto da vida cristã, que é o batismo. A porta do céu que se abre no dia do batismo e que nos convida a fazer o caminho para merecermos passar por ela. Então, os catecúmenos que se preparavam o ano todo para na noite de hoje receberem o batismo. Deus adotando-nos como filhos. Deus não desiste, né? O sacramento é Deus não desistindo de nós. E nessa filiação, nós somos merecedores de tudo aquilo que Deus disponibiliza para nós. Somos. Por herança também. Mas é preciso fazer por merecer. Tá? É como o pai que tem toda a sua herança para dar para os filhos. Tem filho que não merece. Mas mesmo assim o pai dá. O que ele vai fazer com a herança, aí é a questão. O filho pródigo destruiu tudo, mas o pai resgatou. Ele voltou, se arrependeu. Então, ser batizado significa, de hoje em diante, fazer parte da família de Deus. A certidão de nascimento para o céu hoje, dos nossos 3 catecúmenos que serão batizados agora. Todo mundo já tem aqui sua certidão de nascimento para o céu, né? Todo mundo é batizado, só os 3 que não. Vai ter agora a certidão de nascimento para o céu. Por isso que o dia do batismo, eu sempre falo para vocês não esquecerem, é um dia a ser celebrado. Poxa, nesse dia eu nasci para o céu.
Nascer para o mundo é a certidão de nascimento no cartório. Nascer para Deus é o dia do batismo. Que bom que todos vocês lembram o dia que foram batizados, né? E naquele dia vocês vêm à missa, não é isso? Naquele dia vocês vêm agradecer, né? Né, Dona Cidinha? Dona Cidinha foi batizada 100 anos atrás, mas ela está aqui. Né? Está aqui com a gente. Não esqueçam nunca, eu fui batizado 5 de novembro de 73. Na igreja Nossa Senhora Auxiliadora, por um padre irlandês, Terence MacDonald, olha o nome, sugestivo, né? Procurem saber, por favor, o dia que vocês nasceram para o céu. Dia, mês e ano que foram batizados, igreja e o padre. Porque o padre abriu a porta do céu, foi instrumento. Não pode, tem que lembrar. Foi o padre que me batizou. Olha que coisa bonita. É bonito fazer o batismo. É a única coisa que eu conto dos sacramentos que realizei até hoje. Em quase 18 anos de padre, eu anoto todos os batismos que eu fiz. 590 e não sei quanto. Como esses 3, depois eu vou somar. São poucos, né? 500 e poucos, são poucos em 18 anos. Mas para esses 500 e poucos eu abri a porta do céu. Se eles vão, eu não sei, porque nem eu sei se eu vou, mas eu espero ir também. Mas pelo menos a gente abriu a porta, né? Mas nós vamos para o céu sim, gente, pode ter certeza. Eu não tenho dúvida de que nós vamos para o céu. Por quê? Porque se tem o bem plantado dentro de você, já é um passo. Já é 50%. É só ir vencendo as outras tendências e praticando o bem mesmo. E praticando o bem sempre. E desejando o céu, tá? Não adianta desejar só no último segundo. No último segundo vai ajudar, mas eu tenho que todo dia, meu Deus, eu quero ir para o céu. Porque se a gente pensa assim, a gente evita muita coisa. Né? A gente evita muita coisa. Eu quero ir para o céu, meu Deus. Aí eu estava pensando em falar mal de alguém. Não, eu quero ir para o céu. Aí você já não vai falar. Né? Porque falar mal do outro pode ser que barre a sua entrada mais um pouquinho. Aí você segura. Aí você, não, vou falar bem. Padre, mas quando a pessoa não tem o que é bem, cala a boca. Né? São Felipe Neri dizia, do outro se falar bem ou se cala a boca. Você não tem o que falar bem, só dando um exemplo pequeno. Né? É muito mais do que isso. Mas para dizer, assim como o Padre Pio disse para aquele homem, só o fato de você já pensar em Deus, Deus já está contigo. Apesar de você, apesar do teu pecado. E quando a gente tem uma consciência de querer mudar, converter-se, melhor ainda. Então, meus amigos, nesse momento, nessa noite bonita, nós temos os batismos, nós temos a aspersão, a renovação das promessas, para lembrarmos esse momento, e nós temos também a invocação dos santos, porque os santos são aqueles que na vida buscaram essa configuração com Cristo, buscaram viver de forma mais assíduas, com afinco, esse desejo do céu. E é por isso que nós vamos pedir a intercessão deles agora, para que no céu, eles intercedam, e mais ainda com a alegria de amanhã, há 8 dias, nós teremos mais um santo na igreja, Beato Carlo Acutis. São Carlo Acutis daqui uma semana. Carlo que veio para o nosso santuário assim que aqui cheguei, e aqui ele está. Então mais um santo que vai interceder por todos nós, junto a Deus.